Traz mais notícias policiais, mas antes do break, Caio, Luciano, Gomes, eu li essa matéria falando do posicionamento do presidente da Câmara, Roberto Torres, com relação a esse pedido de empréstimo, essa solicitação de empréstimo da Prefeitura, inclusive a apreciação na Câmara com urgência urgentíssima e tudo que decorreu em termos de comentários em vários locais, não somente dentro da Câmara de Vereadores, com relação ao posicionamento do presidente, inclusive a cobrança da chamada bancada de oposição. Bom, quer começar, Gomes? Ou é comigo? Pode ser? Pronto. Não, a questão é o seguinte, a oposição, ela tem uma facilidade muito maior do que a base governista de articulação, isso é evidente. Né? Você vê que a oposição já tem um discurso de pressão sobre o presidente para tentar inviabilizar o empréstimo e a bancada governista até agora não apresentou nenhum discurso de defesa do empréstimo. Né? O governo trabalha sozinho, né, para aprovar esse empréstimo, que é impopular. Né? Da primeira vez houve realmente uma convulsão, né, de várias organizações sociais e várias pessoas questionando, né, o empréstimo, o endividamento da prefeitura com relação ao montante, na época 35 milhões, agora é 15, mas os mesmos questionamentos continuam e a gente não vê a base do prefeito se movimentar, o líder do governo ir para as rádios para fazer a defesa do empréstimo. Realmente é uma apatia que atrapalha o governo tem que trabalhar sozinho para defender esse empréstimo. A gente espera, né, que seja muito bem esclarecido os pontos desse empréstimo. Aliás, aqui esse programa Primeira Mão vai fazer esse debate sobre esse empréstimo. Inclusive, a gente espera que seja feito o mesmo que foi feito com relação à licitação do transporte coletivo, né? Que a prefeitura discuta com os bairros, discuta com as pessoas a questão desse empréstimo, porque os beneficiados têm que ter voz nisso tudo aí, né? Aí se fala em várias obras, Silva Jardim, Santa Terezinha, né, Barreiro, Boa União, né, um distrito. Então essas pessoas precisam, Riacho da Guia, essas pessoas precisam falar, precisam ser ouvidas. Vai ter uma audiência pública essa semana, não sei, é dia 3 ou dia 4, na Câmara, vou confirmar aqui, mas tem que ter audiências nos bairros. Muita gente não tem condição de ir na sessão da Câmara, no horário. Então, quanto mais audiências forem feitas, é melhor, na minha opinião. Agora, antes do Gomes dar o seu parecer a respeito deste tema, Caio, muita gente considera que a oposição, conforme até você mencionou, tem essa dificuldade de se organizar até para defender os projetos do Executivo, tratando especificamente desse. Muita gente está falando que essa falta de ação da situação está deixando a oposição, obviamente, livre. E a pergunta, uma das perguntas que fica sempre, sobretudo nas redes sociais, a que se deve essa falta de facilidade, por assim dizer, na organização da chamada bancada de sustentação do governo Joaquim Neto? Isso é ingenuidade? Isso é incompetência? Isso é desinteresse? Um somatório disso? Não, eu acho que a forma de fazer política da base, né, aquela política assistencialista, né, muitos são de primeiro mandato, inclusive, outros, né, tem aquela política, nunca teve aquela política de enfrentamento, nunca tiveram na oposição, não são bons de discursos, a verdade é essa, né? E incompetência seria muito relativo, porque, né, nessa questão de defesa do governo, você poderia até anotar uma incompetência, mas no geral do mandato eu não posso aferir isso, que tem que dizer são os eleitores. Mas há uma falta de preparo evidente na bancada de situação da prefeitura, do governo Joaquim Neto. Aliás, eu venho dizendo isso desde da primeira sessão da Câmara. Aliás, eu fazer a cobertura mais afinco antigamente, hoje um pouco mais afastado, mas inegavelmente há uma falta de preparo muito grande da base do prefeito Joaquim Neto. Gomes. Eu queria fazer um levantamento aqui para que o ouvinte possa avaliar com muita simplicidade e tranquilidade. O Roberto Torres é um presidente de casa, de Câmara, completamente experimentado, já foi testado a ferro e a fogo e tem sido extremamente coerente nos anos que se segue, quando teve mandato e quando foi presidente da Câmara. Entretanto, ele foi incoerente quando esteve aqui e usou o argumento de que
quando ele foi questionado pelo Caio, de que arquivou o processo porque era 35 milhões na época. E agora era 15 milhões. Se nós observarmos, os 15 milhões agora representam mais do que os 35 do ano de 2019. Por quê? Porque nós tínhamos em 2019, se fosse aprovado naquele período, 16 meses para que fosse feito o desembolso mensal em cima das obras que tivessem sido contratadas. Então, nós teríamos ali 2.187.000 mensal, que seria esse o desembolso feito. Os 15 milhões hoje, que é menor na avaliação dele, traria um desembolso mensal de 3.750.000 reais. Por que isso? Porque em 2019 nós teríamos a contar somente com 16 meses, 12 meses do ano de 2019 e 4 meses do ano de 2020. Por que 4 meses? Porque nós temos 8 meses para o final, para as eleições, e depois das eleições ninguém faz mais absolutamente nada, né? Então nós temos 8 meses, e se considerarmos o período de chuva, né, as intempéries do tempo não vão permitir que se faça absolutamente nada, então nós teremos somente 4 meses. Então esse dinheiro vai ter que ser aplicado em 4 meses no município de Alagoinhas, o que nós sabemos que é completamente impossível. Uma praça, como foi o caso da Praça Kennedy, passou praticamente, com exagero e tudo, um ano ali cercado, e depois que ela foi inaugurada, entre aspas, né, a gente observa que ela começa a se diluir, as pedras colocadas ali ao lado começam a se desmanchar, desmoronar toda, ou seja, má qualidade. Então seria uma incoerência. Se aprovarem esse empréstimo, vão dar uma prova de falta de compromisso total com o povo. Então vamos esperar que isso não aconteça, pode acontecer no ano de 2021, vamos aguardar um novo prefeito se precisar, mas antes de tudo é preciso que se faça uma avaliação, se precisa, com a receita que Alagoinhas tem mensal, estar tomando empréstimo todo dia, endividando o governo para o futuro, não é? E talvez, quem sabe, inviabilizando obras que possam ser feitas no futuro bem próximo. Inclusive, há alguns comentários, nada confirmado, Caio, você está acompanhando tudo isso para, no momento oportuno, fazer as colocações devidas, claro, embasado em fatos, mas há quem diga que para cada real desse montante de 15 milhões a prefeitura colocaria R$1. Em tese, não se precisa então desse Não, eu acho até um pouco, e por isso eu quero a confirmação oficial, Marconi, porque é o seguinte, na discussão da LOA, da Lei Orçamentária Anual, ano passado, o projeto enviado pelo Executivo à Câmara já anotava, né, uma queda na destinação para a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura teve cortes se comparado ao ano passado, né, com este ano. Então, a gente não sabe, né, quais secretarias colocariam esse real, né, da onde viria esse real da prefeitura, né, para complementar esses 15 milhões, fazendo aí 30, né, nas obras. Mas é uma situação que a gente precisa esclarecer, né, realmente rola essa conversa de que a prefeitura vai colocar R$1, porque o pessoal questiona os valores, né, principalmente com relação ao Silva Jardim, né, 800 mil para resolver o problema do Silva Jardim, as pessoas acham que é muito pouco. Né, mas a gente precisa realmente esclarecer todos os pontos desse empréstimo, né, o que a prefeitura pensa, e é isso que a gente cobra aqui no programa Primeira Mão. Só pegando esse gancho aí da questão Silva Jardim, qual foi o valor, o custo da obra de drenagem ali da Rio Branco, Lagoa Cavada? Rio Branco, boa pergunta. Na verdade, a drenagem ainda não acabou. Mas o custo dessa obra? O custo acho que ultrapassa 6 milhões. Hoje. Se ali são 6 milhões, será que o Silva Jardim, com um problema daquele que se arrasta há 6 ou 7, Juscelio falou em 7, não foi 7 milhões. Estava orçado em 3. Digamos que fossem 5 milhões, quer dizer, o Silva Jardim só 800 mil, então o problema é tão simples que já deveria ter sido resolvido há muito mais tempo, não? Verdade. Inclusive com recursos próprios.